Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Salve, salve! Conviva na área! Podcast sobre tecnologias de convivência. Eu sou o Lucas, estou aqui com o Fernando e Matheus. E hoje a gente fecha um ciclo importante dessa segunda temporada, que é a discussão sobre espaços de convivência. Começamos com o Alexandre Cândido do Amaral falando sobre a família como lugar de conflito, desmistificando qualquer criação da ideia de família margarina. Seguimos com Capitilina, mostrando que a convivência a dois é muito mais desafiadora do que se imagina. Então é preciso muita relação, trabalho conjunto, ritos e autoconhecimento para que as relações amorosas possam ganhar contorno e fluir. E hoje viemos aqui conversar com vocês sobre alguns dos dilemas mais profundos da contemporaneidade. A relação entre amor, eros e sexualidade. Para começar esse papo, a gente quer começar falando do mundo contemporâneo, do mal-estar que vivemos. Aonde estão as relações amorosas dentro das pessoas? Como cada um está reagindo aos desafios da vida individual, dessa vida individualista, desse mundo cada vez mais mediado por tecnologias como as redes sociais. Vamos nessa? Oi, salve, 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 meu querido amigo Lucas, meu querido amiga Fernanda, queridos ouvintes. Estamos de volta aqui então para esse terceiro episódio da nossa temporada, nossa segunda temporada. Uma maravilha, dois episódios que foram porradaria completa, né? Cada qual à sua maneira trouxe uma disrupção muito fecunda para mim, pelo menos, né? Bem, hoje a gente escolheu esse tema que por um lado é muito amplo, mas por outro lado é muito central, me parece, dentro da arquitetura e da economia afetiva do nosso momento hoje, assim, né? Um pouco da forma como eu enxergo esse problema hoje, Lucas, é de que a gente vem de uma evolução cultural, é, que a gente está aprendendo ainda a lidar com um novo momento, né? Assim, no meu entendimento, as instituições modernas, sobretudo, eram instituições cujos vínculos afetivos eles já eram regulados em contratos sociais que eram mais rígidos, né? Ou seja, já haviam expectativas mais claras sobre como a gente ia se comportar e eles priorizavam muito a estabilidade, né? A segurança, etc. E parece que na modernidade aqui agora enquanto, não sei, movimento filosófico, científico, a gente começa a questionar um pouco as bases disso tudo, né? E a gente depois isso culmina, isso floresce na pós-modernidade, que tem, por sua vez, digamos assim, valores muito hiperindividualistas e onde a autonomia existencial ela é um imperativo, né? Então, me parece que a gente cansa um pouco mesmo do que era essa estabilidade, do que nos custava a estabilidade dessas instituições modernas. E agora a gente está buscando se emancipar um pouco dessas formas e em prol de uma espontaneidade, em prol de uma liberdade, em prol de uma fluidez, né, de poder sermos quem somos, de fato. Só que acontece que nesse movimento, algumas coisas acontecem, né? E eu enxergo que algumas das consequências não tão positivas foi, por exemplo, a dissolução de rituais coletivos, códigos morais, normativos que antes valiam, agora não funcionam mais, mas que eles efetuavam um papel de trazer uma certa contenção psíquica, um papel de trazer coesão social, e que agora a gente está lidando com esse cenário em que a gente já não pode mais se apoiar tanto nessas coisas. A gente transferiu, de fato, me parece, para a esfera privada e para as nossas relações íntimas as nossas demandas de validação, de pertencimento e de sentido. Eu adoraria falar horas sobre essa questão da gente transferir para a esfera privada a construção de sentido, né? Isso acho que tem repercussões enormes e infra e superestruturais na nossa vida. Mas, enfim, para ficar um pouco no diagnóstico, é um pouco essa forma como eu enxergo. E eu percebo, né? Eu tenho meus 27 anos, e eu percebo que um pouco da minha geração e até da geração mais velha, um pouco mais nova do que a minha,
de que, com base nisso tudo, a gente está vivendo um pouco do que você falou mesmo, Lucas, que é, por um lado, a gente tem perspectivas de muita liberdade, de muita espontaneidade. Temos já uma sociedade que tecnologicamente nos permite inventar muita coisa. Ou seja, ela tem a gente tem uma certa coerência coletiva e uma segurança coletiva, sempre um pouco instável, é verdade, mas ainda assim ela existe, que permite a gente gastar nosso tempo com muitas coisas que antigamente seriam impossíveis. Ou seja, a gente tem mais espaço para experimentação. E pensando nas nossas relações, o que eu enxergo é que a gente está um pouco fascinado com isso, a gente está começando a testar os limites, a gente tá explorando um pouco o que esse novo momento nos permite, mas por outro lado a gente também está reconhecendo que nem sempre a gente tem a sustentação, o grounding necessário para viver disso de maneira saudável, né? Falando de mim mesmo, eu percebo quanto às vezes eu faço incursões por maneiras mais livres de me relacionar, mas eu costumo me aproximar às vezes de bordas e de limites que ameaçam de fato um pouco a minha estabilidade, né? Ou seja, a minha saúde psíquica, minha saúde emocional, ou seja, às vezes é demasiado. É demasiado não no sentido moral da coisa, ou seja, passei da minha conta moralmente falando. É demasiado porque não necessariamente eu tenho a sustentação psíquica. O meu corpo não necessariamente acompanha, o meu sistema nervoso não necessariamente acompanha aquilo que minha cabeça já começou a entender, né? E eu acho que aqui nós, dentro desse podcast, um pouco essa é um pouco da proposta que eu teria para a gente conversar aqui um pouco hoje também, é da gente fazer essa articulação de fato entre ideias muito fascinantes, que nos parecem muito boas, né? Mas por outro lado também estruturas internas que ainda estão se adaptando a esse novo momento, né? Seja como for, enfim, é um pouco essa a maneira como eu leio esse problema, leio a nossa situação hoje, e que eu acho que é um dos grandes desafios do nosso momento, assim, afetivamente falando, né? Então, primeiramente, bem-vindos, bem-vindas, todos os nossos bem-vindes, nossos ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês nesse novo episódio. Eu vejo, assim como o Matheus colocou, muitas questões hoje no consultório com relação aos relacionamentos. Esse tema, eros, amor e sexualidade, é um tema muito vivo no consultório. Primeiro, queria deixar uma pergunta para vocês que estão escutando. Como está o seu desejo pela vida hoje? Isso acho que é algo que perpassa um pouco do episódio passado, porque Lina e Capiche, por exemplo, são pessoas que têm um desejo pela vida muito grande e uma criatividade para manter esse desejo ativo. Assim como o Matheus falou, essa perda dos rituais e das comunidades que acaba voltando, né, esse indivíduo moderno muito para si mesmo e para até essa solidão, né, que a gente já falou em outros episódios, dessa dificuldade de conexão das pessoas, né? Isso também enfraquece o Eros, né, na vida das pessoas, que é essa ideia de que só o outro, o parceiro íntimo sexual, que vai poder me prover uma satisfação, um sentido. Isso não se sustenta. E isso é um dos motivos principais que eu vejo hoje de divórcios, de separação. É quando não há uma comunidade, é quando não há uma criatividade, é quando o desejo pela vida ele está adormecido, ele está ainda ali, né, precisando ser despertado. Então eu vejo que hoje atendo faixas etárias diversas, né? Os jovens realmente estão os jovens que eu digo assim, né, 27, a idade do Matheus para baixo, eles estão ainda nessa busca, né, muitas vezes estão explorando formas de se relacionar diferenciadas, né, a não monogamia, essas novas formas de afeto. Ao mesmo tempo, quando encontra alguém em que o coração, né, o Eros vai lá e pum,
flecha o coração, aí dá essa vontade de viver a relação monogâmica, né? Mesmo que ela seja não monogâmica em algum momento, dá essa vontade de aprofundar esse chamado do amor, né? Que o amor ele é uma escolha, ele é uma intenção que se coloca de conhecer profundamente o outro, de se revelar. E quando tem essa flechinha, né? Aí as pessoas querem entrar na relação, às vezes até morar junto, viver essa relação plenamente. E aí as pessoas que de repente estão ali na meia-idade, que já estão casadas e tudo, muitas vezes estão vivendo crises nesses casamentos. E aí há uma encruzilhada. Ou o casal decide evoluir junto, fazer uma terapia de casal, um processo de autoconhecimento profundo, para ver se dá para seguir, né? Se os dois querem e se há amor, compromisso, disponibilidade suficiente para reacender essa chama, esse Eros, ou se realmente é o momento de cada um seguir o seu caminho individual, né? Que aquela relação ali já não dá mais para ser sustentada. E aí, muitas pessoas que eu atendo também já na meia-idade, mais próximo ali dos 50, 60, 70 anos, que muitas vezes já estão divorciadas ou já estão num momento diferente e que estão querendo viver outras coisas, né? E aí eu vejo que uma das questões que hoje a gente já colocou isso em outros episódios é também importante, que eu quero escutar o Lucas até sobre isso, é que eu vejo muitas mulheres a fim de se relacionar. As mulheres, elas estão... a gente pode generalizar nesse sentido, porque eu vejo na minha vida prática entre amigas e no consultório, que as mulheres muitas vezes estão buscando um relacionamento mais profundo, um aprofundamento, algo mais sustentável, né? E mais buscando esse amor, né? Não só o eros, não só a paixão. E muitas vezes o público masculino não acompanha, né? Não existe essa disponibilidade assim tão acessível. Então eu vejo hoje também muitas mulheres se abrindo para explorar, né, outras formas de se relacionar, ou a sua sexualidade, até se relacionar com outras mulheres, com outras pessoas, e se abrindo para novas formas de relacionamento, porque realmente as estruturas estão, né, precisando ser chacoalhadas um pouco para que as pessoas consigam o que elas desejam, o que elas almejam, que no fundo eu acho que o ser humano busca essa conexão, né, do amor. A gente tem esse anseio profundo por essa fusão, que tanto o Eros instiga, ele joga a flecha, e essa força que o Eros traz, ela é poderosa, porque ela move a pessoa em direção tanto ao ser apaixonante, né, apaixonado, quanto à vida, né? A vida da pessoa começa a se mover. Mas ela é uma fagulha, ela não se sustenta se não há intenção de aprofundamento com o amor e se a sexualidade também não está sendo vivida de uma forma presencial do corpo, né? Assim, corporificada. Então, quero escutar um pouco de vocês, homens, também sobre isso e como é que vocês percebem essa questão hoje, né? E possíveis soluções. A gente está aqui também não só para falar das questões, mas para pensar formas de seguir em frente, né? De poder realmente conseguir o que a gente almeja, né? O que as pessoas precisam, as necessidades serem atendidas. Maravilha. Eu vou deixar esse tema do gênero, né, daqui a pouquinho, só para eu aproveitar um pouco o que vocês trouxeram desse diagnóstico desse mundo contemporâneo, né? Então, eu acho que o Matheus traz essa questão de que a gente vivia muito cerceado por instituições e regras que geravam estabilidade. Isso, inclusive, tinha um ancoramento identitário, né? Quem é você? Ah, eu sou brasileiro, eu sou da família Junqueira, né? Isso nos localizava e regulava as nossas relações, com quem eu vou casar,
com que curso eu vou fazer, que profissão eu vou executar, né? E o mundo contemporâneo ele traz essa possibilidade de deslocamento e quebra do vínculo com essas instituições. E se antes, então, a máxima era eu devo, agora é eu posso. Existe, então, uma inflação da subjetividade. Eu posso tudo. Eu posso experimentar fazer uma graduação X, um curso livre Y, e depois fazer uma pós-graduação Z, e a minha carreira ser uma coxa de retalhos, eu não atuando aonde eu imaginava que ia atuar, eu ser empreendedor de mim mesmo, né? Eu posso experimentar um modelo monogâmico e, eventualmente, viver experiências de modelos não monogâmicos. Eu posso me casar e me divorciar. Existe mais plasticidade e possibilidade de modelação do que é a vida, do que é a sua vida individual e das múltiplas interações que você pode ter e ser ao mesmo tempo. Tem um lado rico de liberdade, né, nesse movimento, mas tem as digamos, consequências, né? O Matheus mesmo citou que às vezes parece que se ele segue os impulsos e os entendimentos que a mente o convida a viver, o sistema nervoso e o corpo não acompanha, porque existe uma espécie mesmo de ruptura e fragmentação entre esses vários impulsos, né, que estão percorrendo o sujeito. Essa é uma experiência comum de muitos de nós, né? A experiência de estar conectado com várias coisas contraditórias simultaneamente e se sentindo um pouco fragmentado entre elas. Talvez a grande dilema, né, do mundo contemporâneo seja esses vínculos que estão entre a família e a comunidade, a família e o trabalho, a relação amorosa e a paternidade, ou maternidade, parentalidade. Nós vamos nos sentindo cada vez mais fragmentados, sobrecarregados, e é claro que isso tem consequências na nossa saúde mental, tem consequências nos destinos e rumos que vamos tomando. Não é à toa que tem muita gente um pouco perdida, né? Eu não pertenço à família, mas eu não tenho uma comunidade, eu não me vinculo num relacionamento, eu não sei o que fazer com o meu desejo. Isso gera o quê? Solidão, vício e compulsões por pornografia, né? Enfim, depressão, ansiedade. Então, o mundo contemporâneo não é, digamos, para amadores, meus amigos e minhas amigas. O mundo contemporâneo é realmente um mundo muito complexo e é muito importante, então, a gente não só construir isso que nós estamos construindo aqui, que é ampliar nossa consciência sobre essas várias teias que nos enredam, mas é também a gente buscar estratégias de convivência que nos tragam estruturas de segurança para a gente poder se mover de acordo com o nosso desejo. A Fê trouxe aqui a questão da importância do desejo, né, e de eros nas relações. Eu entendo muito o desejo como essa vontade de decifrar, né, essa vontade de ir além, de ver o outro como uma caixinha de surpresas, de me reinventar e de inventar. E hoje eu vejo, por exemplo, quando a Fê pergunta, né, onde está o desejo na sua vida hoje? Hoje eu vejo o desejo na minha vida, na minha relação com algumas comunidades, como essa daqui, onde eu posso livre pensar e ser, e na minha relação com a natureza, né, onde eu também me experimento e me relembro das funções originárias do meu corpo, o respirar, né, o suar. Beleza, né? Para a gente, então, seguir a nossa trilha, a Fê abriu aqui uma janelinha que daqui a pouco a gente vai voltar, né, sobre o lugar dos homens e das mulheres nesses relacionamentos contemporâneos. Eu acho que a gente pode adentrar um segundo bloco aqui da nossa conversa, que a Fê vai trazer um pouco aí, introduzir para a gente. Então, vamos introduzir o que é, né, esse tal de eros, amor e sexualidade. A gente está entendendo aqui a visão do Peffer como eros
essa energia que move, que nos move em direção ao outro. Como eu perguntei, ela está na nossa vida. O ideal é que ela esteja na nossa vida, porque é essa energia que produz sentido, que produz vontade de viver, que produz esperança. Então, se o ego seu está no trabalho, ótimo, né? Isso quer dizer que você tem tesão no seu trabalho, que você gosta de trabalhar, que isso te move, né? Que isso mexe com a sua criatividade. Esse Eros, ele é uma energia vital. Então, sim, está relacionado com a libido, porque a gente pode, quando a gente se apaixona, né, a gente vive esse magnetismo, é quase como um imã, né? Uma relação que ela é puramente sexual, gente, ela pode trazer isso também, tá? Então, vamos supor uma pessoa que está há muito tempo sem ter uma relação sexual e ela começa a ter uma relação casual que é sexual, ela pode viver um grande movimento na energia do corpo. Isso é dela, não é do parceiro. Isso é Eros movendo dentro da pessoa. Então, pode ser que essa pessoa se sinta mais bonita, pode ser que essa pessoa se sinta mais atraente, pode ser que essa pessoa se sinta mais fluida na vida, mais criativa no trabalho, mais sociável, tá? Isso tudo é Eros atuando no corpo, no sistema nervoso, né? Mexendo com tudo, com as estruturas. E quando há um apaixonamento, e aí há uma disposição para uma relação, isso começa a flertar com o amor. Aí o que é, né? O que seria esse amor? Segundo o guia do Pathwork, John Perracos, o amor é a grande força unificadora do universo. Então, é um sentimento, uma força, não só um sentimento, porque é uma força, transcende o sentimento, que é possível fazer uma unificação de opostos. Então, essa sensação que o Lucas falou de fragmentação, de muitas coisas, de falta de sentido, o amor é capaz de unificar essas fragmentações dentro da gente. Tanto um amor pelo outro, quanto um amor próprio. Eu vejo no consultório que sempre é muito importante para se chegar no amor pelo outro que haja pelo menos algum nível de amor próprio, de amor por si, né? Isso tem a ver com autoacolhimento, com se enxergar pela sua própria caminhada, honrar os seus passos, honrar as suas qualidades, né? Claro, isso também envolve estar consciente das defesas, dos apegos, das dificuldades, né? Do que a gente poderia chamar dos defeitos, né? Os das distorções de cada um. E aí, dentro disso, a terapia é um lugar muito importante, né? A terapia ou espaços terapêuticos de reflexão, para que a gente possa realmente entender o que nos impede de amar, né? Porque amor todo mundo quer. Mas vamos olhar para quem está realmente conseguindo viver um amor com o outro e consigo mesmo, né? Esse é um dos grandes sofrimentos das pessoas. Porque os nossos traumas, as nossas defesas, as experiências da nossa infância trazem tudo isso que nos impede e nos segura de viver, nos entregar para o amor. Aí tem as crenças limitantes, tem todas as diversas defesas que cada um construiu na vida, que segura. É claro, porque o amor nos coloca vulnerável. Então, eu tenho medo de estar vulnerável na frente do outro. O que o outro vai fazer com a minha vulnerabilidade? Não sei, né? Não sei, eu não confio, eu estou conhecendo a pessoa, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Se eu estiver vulnerável, se eu for abandonado, e se der errado, né? Aí vem todos aqueles medos. E aí é onde a gente se segura, né? E o Eros, ele mexe com essas defesas. Então, por isso que no apaixonamento, no início da relação, é muito mais fácil se abrir, é muito mais fácil se colocar vulnerável, ter um encontro sexual profundo, porque o Eros, ele dá uma chacoalhada nessas defesas, ele dá uma desestabilizada no começo.
Mas aí a questão é quando vem o aprofundamento, quando vem o amor. O que é o aprofundamento? É quando eu começo a esbarrar na defesa do outro, é quando eu começo a ver a criança ferida, é quando eu começo a ver o inferior, o trauma, né, a vulnerabilidade do outro. E aí, opa, peraí. Aí eu posso assustar, né? Porque eu tô vendo algo no outro que não é tão bonito assim como eu estava vendo ali na fase só do Eros. E aí, quando eu escolho dizer assim, não, ok, estou vendo isso no outro, sei que isso também está em mim, essas defesas, esses medos, e mesmo assim eu escolho permanecer, eu escolho aprofundar. Aí a gente está começando a entrar na esfera do amor, que é uma escolha, né? E aí, assim, a sexualidade seria a união, né? Quando há amor e eros junto e a sexualidade, essas três forças juntas, tem a possibilidade da gente viver uma sexualidade mais plena, né? Que não está só relacionada ao encontro sexual, mas que está relacionada ao afeto, ao carinho, à criatividade, né? A presença no encontro sexual ela é muito importante. Quando essas três forças se unem, a gente realmente pode estar presente nesse encontro, e aí a multiplicidade do prazer é possível, né? E aí muitas pessoas falam, né, desse encontro tântrico, desse encontro da sexualidade divina, que ele, segundo, né, o guia do Peffer, que ele é possível através da união dessas três forças. Ei, que maravilha, hein? Que maravilha. Acho que quando a gente vai falar de eros, de amor, eu tenho sempre a impressão de que nós entramos em águas profundíssimas, profundíssimas. É, quando eu estava falando, Fê, assim, lembrei de algumas ideias, alguns conceitos, algumas vivências, trazendo um pouco dos meus estudos com Jung, por exemplo, né? Quando a gente está falando de Eros, ele tem um conceito específico de Eros, não é o que eu vou falar aqui agora, caso esteja algum Jungiano nos ouvindo. Eu não vou estar falando do Eros em como o Jung o entende, mas a partir disso que a Fernanda trouxe pra gente. Que isso que você colocou como Eros aqui, Fê, trazendo um pouco o lado mais sombrio, né, que pode existir, e que na verdade existe, é que para o Jung esse apaixonamento ele é uma projeção, né? Ou seja, quando a gente está enlevado pela presença do outro, né, nas nuvens, isso daí na verdade é uma projeção, né? A gente está de alguma maneira envelopando esse outro objeto que por alguma razão coube nessa nossa projeção, e vendo mais esse espelho do que o objeto em si mesmo, do que a outra pessoa em si mesmo. Esse espelho, é claro, não é que eu tô vendo o Mateus que eu conheço, acho que exatamente essa é a magia do Eros, inclusive, ou seja, que eu estou projetando aqueles aspectos que eu não consigo enxergar em mim, né? Então, tudo aquilo que eu ainda não consegui enxergar em mim, eu de alguma maneira coloco no outro, eu me fascino por esse outro. E aí depois vem essa história do amor, né? Que eu acho que é um grande atrevimento de minha parte querer falar sobre o amor, meu Deus, o que que é o amor, meu Jesus Cristo? É muita, muita coisa, né? Mas assim, botando aqui sempre em projeções, em contenções, em contornos humanos, né? Me parece que o amor é a possibilidade que a gente tem, ou a possibilidade que nos é oferecida, de cultivar a união depois que o Eros vai embora, né? E depois que o Eros volta também, e junto com o Eros, e junto com a projeção, e aí você cultiva o amor com a sua própria projeção também. Mas, pensando no outro enquanto outro, de fato, é quando precisamente naquele momento em que o outro frustra o que eu tinha sobre ele. Ou seja, é exatamente no momento em que o outro aparece, né? Eu acho isso muito interessante que eu tenho a possibilidade de conhecer, que um bom sinal de que eu estou conhecendo o outro pode ser o momento em que pode ser a minha própria frustração, ou seja, ela indica que a projeção já não está mais operando, ou que a projeção está forçando uma coisa que já não encaixa mais, né? Então, quando essa alteridade, essa coisa que é completamente diferente de mim, finalmente aparece e ela me põe em contato, em confronto com uma coisa que é absolutamente nova, ali eu acho que a gente tem a possibilidade do amor, né? E que de muitas formas é uma possibilidade muito mais potente do que só a possibilidade erótica, né? O narcisismo erótico, por assim dizer. Ou seja, é de fato a possibilidade de um encontro com o infinito, com o que é indeterminado, com o nunca antes visto, né? Que tem no outro.
É claro, daria pra gente curtir uma ombra falando que, né, tem um nunca antes visto dentro da gente também tem. E por fim das contas, falar que o que tem dentro e o que tem fora da gente não é uma coisa tão diferente assim. Mas para ficar aqui ainda nessa primeira camada, me parece que o amor tem um pouco dessa dimensão, sabe? Enfim, e eu acho que isso daí poderia, se não explicar, pelo menos acho que contornar muito dessas questões que a gente vem trazendo, né? Ou seja, se a gente entende que na pós-modernidade, nesse nosso momento cultural, coletivo, existe um valor central que é do hiperindividualismo, né? Ou seja, que é dessa autodeterminação, que é a possibilidade de um exercício tão maior quanto possível da minha liberdade, da minha espontaneidade, da minha autenticidade. Me parece que o amor ele traz novos desafios para a gente hoje, de fato, né? Ou seja, ele coloca a gente em contato com novos limites e novas questões, né? Ou seja, às vezes ele me convoca a abrir mão desse direito que nós, enquanto pós-modernos, conquistamos, de uma autodeterminação, em detrimento de uma codeterminação, talvez, né? Em detrimento de uma possibilidade em que eu perco, de fato, essa potência egóica, soberana, para poder construir uma coisa junta e a gente se enxergar junto, né? Tem uma imagem que é muito bonita que eu me lembro, essa é do tempo do Orkut, eu acho que eu vi essa aqui foi no Orkut anos atrás, que falava assim que nós somos vários, nós somos espelhos, né? E quando a gente fica um de frente para o outro, a gente enxerga o infinito, um pouco vertiginosamente, mas a gente enxerga o infinito. E eu acho que é um pouco isso, assim, né? Ou seja, o amor as possibilidades que ele nos traz hoje em dia de fato, de descobrir novos infinitos, né? O Levinas, que é um filósofo muito, muito bonito, assim, que se debruça muito sobre a reflexão da alteridade, aquela coisa toda. Ele vai dizer que o outro é um infinito, né? Ele está a um infinito de distância. E essa não é uma distância que a gente vai vencer, que a gente vai percorrer, nada disso. Mas que a gente consegue estabelecer um contato com esse outro, né? E a gente vai um pouco nessa reverberação. Enfim, foi um pouco do que me veio com a sua fala, Fê. Maravilha, gente. Nossa, tô, né, assim, preenchido de contentamento, tá escutando e trocando com vocês. E aí eu me recordei, né, do capítulo da Lina ali no segundo episódio da segunda temporada, comentando que por muitos momentos existiam dilemas de necessidades, né? Ela gostava de ficar mais de boa na dela e ele queria aventura. E eles precisavam negociar. E ambos tinham o sentimento amor um pelo outro, mas esse sentimento não era suficiente. Era importante que o amor se transformasse numa estratégia para atender uma necessidade da relação, que era dividir, né, preencher essas vontades. E aí a estratégia deles era ceder ali um pouquinho, fazer uma aventura, ficar mais recolhido. Essa negociação, né, que o Mateus agora cita também, no sentido de precisar, de alguma maneira, abrir mão. E aí o amor, ele transcende, ele deixa de ser um mero sentimento, ele se torna, então, uma estratégia, né? Ele se torna uma ação. E qual é a finalidade? Atender o máximo de necessidades possíveis dessa entidade chamada casal, né? Me lembrei também do Alexandre Coimbra do Amaral recebendo um cliente jovem no consultório que disse para ele que queria se matar. E ali ele fala, olha, você não sabe esse consultório enquanto a gente não tiver uma conversa com seus pais. Né? Me chama muito a atenção o quanto o Alexandre consegue traduzir o papel de terapeuta como um agente desse vínculo coletivo em torno do cuidado da saúde daquele jovem, né? E o jovem consegue finalmente ser escutado e falar e escutar, e eles saem dali com uma outra proposta, né? O jovem não comete o suicídio, porque no fundo a dor dele era um grito desesperado, trágico, né? Da necessidade não atendida de pertencer. O amor, ele fala muito sobre pertencimento, né? E talvez a grande dor
que estejamos tocando de maneiras indiretas, seja a dor por imaginar que o outro não me ama como eu gostaria que ele me amasse, né? Recentemente, uma pessoa no Instagram me procura para falar: olha, eu surtei aqui com meu namorado, porque ele foi passar uma semana fora, e ele é uma pessoa muito inteira, sempre quando ele tá ali, ele tá lá, né? E aí ele não me escrevia, não me mandava mensagem, eu fui entrando num gatilho do desamparo, e aí eu fui entrando nesse desamparo, e quando eu vi, eu já estava ligando sem parar, mandando mensagem, e enfim, quase que eu perco essa relação que é tão preciosa para mim, porque eu não soube respeitar a solitude dele e o jeito dele ser, que quando ele está num lugar, ele é inteiro nesse lugar, né? E a minha criança ferida veio à tona e esperneava e protestava, porque eu queria que ele não só me amasse, mas fosse do meu jeitinho, né? O que deixa de ser amor, né? O que se torna exigência. E toda exigência tem um preço caro, né? O outro não faz o que faz por motivação intrínseca. Talvez também a gente possa, só para aproveitar os casos que eu estou, né, citando, pensar na ferida erótica do mundo contemporâneo. A gente não está tão hiperestimulado que o nosso afeto, o nosso desejo, a nossa vontade de degustar, descobrir o mistério das coisas, ela vai se perdendo, né? E aí eu vejo casais que nos procuram, que gostam muito um do outro, que têm uma vida muito funcional, mas que não conseguem se admirar, porque eles estão tão presos num rótulo criado um pelo outro, e estão, ao mesmo tempo, usando toda a vazão e a busca de desejo, de consumo fora, né? Numa pornografia, numa prostituição, em outros relacionamentos de bolso. E para não então falar da última ferida, a ferida da sexualidade, né? Eu vejo que a gente vive um mundo de opostos, assim, tanto do excesso quanto da falta, né? Talvez a gente está aí, as gerações jovens são as gerações que menos transam e todas as últimas gerações jovens que já, né, foram estudadas sobre o seu comportamento sexual, mas ao mesmo tempo também a gente tem aí os excessos que revelam uma grande falta, né? Que é a falta de se sentir nutrido, nutrido de sentido, né? Nutrido da vida. Então, quando a gente fala aqui, né, gente, desses três forças, a gente está falando de coisas muito presentes na nossa vida interna, né? Essas três forças, ao mesmo tempo, na sua saúde, elas manifestam prosperidade, conexão, abundância, sentido, e na sua doença, elas geram talvez a maior dor, que é a da separatividade, né, da autoexclusão, do não conseguir se afetar e ser afetado. Eu acho que é muito relevante a gente estar podendo, então, olhar para isso e a gente poder, talvez, pensar estratégias para mover, né? Mover tanto a nossa consciência quanto o nosso corpo, a nossa energia, na direção da saúde dessas três forças. E ao mesmo tempo, Lucas, eu fico pensando em estratégias, né? Essa moça que falou com você no Instagram, eu acho ela muito consciente, assim, né? Porque ela percebeu que aquilo ativou a criança ferida dela, né? E é justamente isso que o Matheus falou. Quando a idealização do Eros cai e a gente entra no, né, na esfera do amor, que seria essa escolha de estar com o outro, porque o amor, sim, é uma escolha diária de você querer continuar seguindo a vida com aquela pessoa, assim como o Matheus falou, abrindo mão um pouco de você ser só o centro da sua vida. Você segue sendo você, o centro da sua vida, mas sempre em diálogo, em conexão e interdependência, não é codependência, mas é interdependência. Um relacionamento, ele exige esse cuidado, né? Essa intenção. E aí essa pessoa está consciente da criança ferida. E o amor, quando ele vai se aprofundando, ele vai justamente tocar
naquelas dores da nossa infância, da nossa criança, que não foi acolhida, que foi julgada, nas histórias familiares, né? E aí, o que seria uma estratégia para essa relação continuar? Seria poder revelar isso, né? Primeiro, eu ter consciência de onde está tocando nas minhas dores, o comportamento do outro, os fatos, né? Vamos pensar na CNV. Os fatos foram esses. Ele viajou e não fez tanto contato, né? Não fez contato diário, ou enfim, estava muito presente e não fez esse contato diário. O que aconteceu gerou um sentimento de tristeza, de falta, de saudade, de abandono, né? E aí, se essa pessoa revela isso, né? Quais são os acordos que podem vir, quais são os pedidos que podem vir dessa conversa, dessa revelação, né? E aí a CNV é uma grande tecnologia, estratégia que todo casal precisa, gente, precisa mesmo, é uma necessidade, tá? Todo casal precisa disso. Quando eu e o Lucas, a gente acolhe algum casal no consultório, um dos primeiros passos é introduzir essa estratégia da CNV, porque ela ajuda primeiro eu ter consciência, né, dos meus gatilhos e do que pega para mim, e me ajuda a poder colocar isso numa estrutura de revelação para o outro. E segundo, inclusive, o guia do PEFEL, John Perracos, essa revelação que ajuda a voltar o Eros para a relação, manter o Eros na relação, tá? E aí, qual o pedido que essa moça pode fazer para esse parceiro, né? Olha, meu bem, existe a possibilidade, numa próxima viagem que você for fazer, de você me fazer um contato diário, me mandar um oi, mandar uma fotinho, me dizer como que tá lá, para que eu me sinta fazendo parte da sua aventura, para que eu me sinta incluída, né, na sua exploração, para que eu me sinta perto de você de alguma forma, né? E isso pode virar um acordo, ok. De repente, né, essa pessoa pode, nossa, ok, se isso é tão importante para você, eu posso me dispor a tirar um minuto da minha viagem para te mandar um oi, para te mandar uma foto, né? E isso é uma estratégia muito importante que falta para muitos casais, né? Primeiro, eu acho que é o autoconhecimento, porque eu não vejo possibilidade de uma relação conseguir ir para frente se cada um não se responsabilizar pelo que é seu, né? Pelo que eu estou projetando, pelo que está me ferindo, isso é meu. E aí eu me responsabilizo e ao mesmo tempo eu comunico, eu explico, eu conto o que está acontecendo comigo e eu busco entender como que a gente pode fazer um acordo, criar pedidos a partir disso, né? Mas, claro, gente, eu falo muito isso para os meus clientes. É assim, eu preciso lembrar que num relacionamento longo, eu preciso estar aberto para que o outro vai me frustrar. O outro vai me magoar. Isso vai acontecer. E não é uma vez, e são várias vezes, tá? E aí, quem que precisa aprender a lidar com a frustração sou eu, né? Porque o outro não tem nenhuma obrigação de atender todas as minhas necessidades. Isso é impossível, humanamente impossível, graças a Deus, né? Porque é assim que a gente também aprende, né? Que, na verdade, quem precisa nutrir as minhas necessidades sou eu mesma. E tá atenta a elas. E aí, se tem uma coisa muito importante que o outro não tá nutrindo, não tá ali para mim, tá faltando, eu comunico, eu falo, a gente conversa, levo para terapia, faz terapia e vamos em frente. Mas precisa querer muito. Eu falo isso também para as pessoas. Você quer se relacionar? Mas você quer mesmo? Mas, assim, o quanto você quer? Você quer muito? A força do querer, ela precisa ser muito maior do que a força das minhas defesas que me separam, né? Aí sim é possível encontrar uma parceria
né? A gente fala na Core, a força do querer consciente precisa ser muito maior do que a força do eu inferior que nos separa, né? Que nos distancia. Sim, né? Se a gente olha a origem etimológica da palavra revelação, né? Vem do latim revelatio, significa literalmente, né? A ação de retirar o véu. Eu gostei muito eu gosto muito de buscar os sentidos originários dessas palavras, né? Porque qual é o véu que nos cobre nas relações, né? Quando a gente está na dor. Então, como a gente estava falando mais cedo, essa moça, ela está na criança ferida. Ela foi afetada no seu desamparo, que é estrutural, anterior à relação, e aí a relação aciona isso nela. Como tirar este véu, né? É literalmente mostrando para o outro aonde eu estou. Eu só posso dar para o outro até onde o que eu tenho, né? Então, olha, eu tô na minha criança ferida, na minha história, em algumas vezes os meus pais viajavam, eu me sentia abandonada, e eu visitei esse lugar nessa semana enquanto você esteve fora. Eu sei que você gosta de estar lá inteiro e olha, eu não quero te exigir nada, mas para mim seria bom saber de vez em quando de você, a gente poderia fazer algum combinado. Isso é tirar o véu, né? E é tão autorresponsável que eu mostro para o outro que eu estou vulnerável, que eu estou na minha criança, mas que eu não sou a minha criança. Que eu estou no meu ego adulto, podendo fazer um pedido honesto, e inclusive aberto e aberta para um não do outro. Porque o outro pode dizer, não, não vai rolar. E beleza, eu fiz a minha parte e eu me movi na direção do outro. Eu confiei, né? Eu fiei com, e aí a gente vai gerando laços de conexão. Eu queria trazer também, como estratégia, pensando em soluções práticas, né? De que é muito importante a gente abandonar a ilusão da certeza. A Esther Perel, que é uma terapeuta de casais, estudou muitos casais no mundo todo, diferentes culturas, ela vai entender que talvez essa seja uma das receitas para os relacionamentos funcionarem. Porque se eu estou na certeza, eu já coloquei a Fernanda numa caixinha, me coloquei em outra e sigo a vida repetidamente, reproduzindo as mesmas coisas. Eu não estou preparado para qualquer intempérie, pandemia, catástrofe, problema que aconteça. E dois, eu matei a relação. Porque a vida perde o mistério, né? E a gente perde o mistério de se reinventar. Eu costumo brincar com a Fê que desde que a gente se relaciona, eu já tive pelo menos umas 3 encarnações. Porque é isso, né? Eu sou um buscador, eu estou em busca de transformação. Eu não estou aqui a passeio. E quando a minha transformação é intensa, isso reverbera na relação. E aí a gente tem a oportunidade de se conquistar de novo, que a gente não está apegado à certeza. Aquela história que o Capi e Charina falaram, né? Que relação é relação, precisa, né, trabalhar ali em prol da relação e que a gente vai precisar se conquistar de vez em quando. Porque é natural que de vez em quando os interesses mudem a seta do interesse vá para fora da relação. E eu nem estou falando de outras pessoas, falando de projetos, estou falando de vida, né? A Esther Perel também vai falar de uma coisa que eu acho que é central assim, na terapia de casal. Nós precisamos falar sobre o nosso desejo. Né? Se eu tenho uma fantasia sexual e eu nunca falei isso para minha parceira, para onde vai isso? Não quer dizer que ela é obrigada a atender a minha fantasia, mas eu preciso circular isso que está vivo aqui. Né? A gente sempre começa com viva e sempre fala o que está vivo em você. E aí, se eu não dou vazão para isso, ou eu vou matar esse desejo, e vou me amortecer, me enrijecer, parar de dar vazão para o meu tesão, porque eu aprendi a enquadrá-lo como errado, ou eu vou começar a buscar estratégias fora da relação. E aí eu quero voltar naquela ponte dos homens, né, que a Fê trouxe lá no início para fechar minha fala. Eu também vejo as mulheres se reinventando, né, buscando novas formas de se relacionar,
se flexibilizando e encontrando novas estratégias e, inclusive, demandando caras que sejam dispostos, né, a sustentar uma relação. Mas eu vejo homens muito enfraquecidos. Eu acho que a gente vive um tempo em que os homens já entenderam que não dá mais para viver os velhos padrões hegemônicos de identidade rígida, fixa, o produzir, o prover e o procriar. E aí a gente tem uma geração de homens que foram criados por mulheres feministas que estão aprendendo sobre dinâmicas de convivência, no sentido de respeitar os limites, né? Estão aprendendo que determinadas práticas são machistas, são misóginas, mas que ainda não conseguiram se colocar para se relacionar para valer com as três forças unidas, com compromisso, de uma maneira ativa, né? Um homem forte com uma mulher forte, ou um homem forte com outro homem forte, ou enfim, um poliamor forte. Isso, infelizmente, ainda está muito muito incipiente, né? Eu acompanho muitos caras que chegam no consultório muito quebrados, porque, na real, eles não aprenderam a se cuidar e precisaram se cuidar da emergência. E são caras, a maior dor dos homens contemporâneos é a solidão, que são caras que estão se sentindo isolados, eles não conseguem ainda manifestar, né, o que eles são nas relações. Então, o que a gente precisa? Terapia. A gente precisa grupos reflexivos, críticos, que bebem, né, de fontes pró-feministas e que ajudam esses caras a partilhar um pouco, a circular suas dores. E os casais, eu acho que eles estão precisando de terapia de casal preventiva, sabe? Não é esperar os sinais tocarem de que está pegando fogo no parquinho, sabe? É ir atrás de letramento, estratégias de revelação, fazer terapias tântricas, ir atrás de explorar o desejo, explorar o corpo. Eu acho que a gente está nesse rol. Tem um outro papo aqui que ele abriria uma grande fresta, que eu acho que o Matheus pode trazer se ele quiser um pouquinho, né, Matheus? Que também eu acho que a gente está vivendo o início de um momento mais robusto das novos modelos de relacionamento que, se bem experimentados e bem acordados, eu acho que eles têm ali também uma potência, né? As interações não monogâmicas, eu acredito muito nisso. Que maravilha. Isso aqui é um podcast de alta qualidade, gente. Olha o nível do que a Fê e o Lucas trouxeram. Brevíssimo comentário sobre esse seu último ponto que você trouxe, Lucas. Assim, acho que me falta mais estudo, né? Eu estou ainda me introduzindo, pensando especificamente nesse aspecto da não monogamia. Mas o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu entendo é de que, independente de ser não monogâmico ou não, ou de qual nome que a gente queira para dar para essas novas formas, eu acho que a gente tem um privilégio de poder estar num momento em que tem espaço para novas experimentações, né? Eu acho que a gente vem, de fato, tensionando os limites das relações, a gente tem criado espaços, eu acho que a não monogamia, pelo menos do que eu tenho observado, ela cria bons espaços para entrar em contato com coisas novas, sabe? Para ver bem na prática a mesma coisa acontecendo. Para a gente errar muito, vejo que a gente está errando muito, mas um erro que para se celebrar também, sabe? Acho que estamos bem intencionados, pelo menos, nessas experimentações. E para trazer um pouco com respeito a isso tudo que vocês trouxeram, um pouco da síntese que me fica, assim, e esse é um pouco de uma filosofia que eu carrego muito comigo, é de que, é de que pensando em soluções, assim, embora cada vez menos eu goste menos da palavra solução, eu poderia falar um pouco mais sobre isso e tal, mas para pensar em soluções, me parece que a gente está sempre apontando para um lugar que é o lugar do contato, do tato com a coisa que está viva e real, né? Ou seja, esse é um ponto que a gente falou em todos os episódios desse podcast até hoje, na primeira e segunda temporada. E eu tenho a impressão de que esse contato, que eu vou colocar aqui também como uma palavra presença,
É uma coisa muito profunda. Eu tenho realmente a impressão de que quando eu penso sobre a presença, eu estou meio que descobrindo o segredo último da realidade, do cosmos divino supremo, assim. Ou seja, parece que está tudo ali, né? A gente vai tirando as cascas, etc. Parece que a meditação aponta para esse lado, as práticas religiosas, os ritos, os, as, as- os idealismos antropológicos, eles sempre estão indo para esse lugar que é se estabelecer plenamente na presença, que é se estabelecer plenamente na realidade. A gente já comentou sobre isso, a comunicação não violenta, né? Ela sempre começa por tentar identificar os fatos, ou seja, vamos respirar um pouco aqui antes de tentar qualquer solução, de falar qualquer coisa. O que que aconteceu? Né? Vamos identificar o que aconteceu, com o mínimo de projeção possível. Vamos tentar olhar para as coisas objetivamente. Então me parece que, mais uma vez, esse dilema todo que a gente traz ao longo desse episódio, eu vejo que ele pode. Existem muitos caminhos para ele quando a gente é capaz de se estabelecer presente na situação. Né? Ou seja, a Fernanda traz o Pathwork, vocês dois são psicoterapeutas corporais, a gente fala aqui muito sobre a comunicação não violenta, que é o carro-chefe desse podcast. Eu venho com a filosofia, com a psicologia junguiana. E me parece que todos eles são mecanismos, são tecnologias para entrar em contato com o que é real e está vivo em determinadas circunstâncias, né? Ou seja, e acho que sobretudo quando a gente pensa uma pós-modernidade que ela é qualificada, caracterizada por uma liquefação de suas estruturas, por uma indeterminação de fundo, né, por uma corrosão de certas estruturas, a gente poderia colocar estruturas metafísicas, epistemológicas, sociais, relacionais. Ou seja, quando a gente perde esse chão comum, me parece que é hora da gente voltar para um lugar que é ainda mais primal, e mais verdadeiro, que é a presença. Ou seja, quando eu já não tenho mais esse referencial externo, né, quando essa referência ela se perde, aonde eu posso de fato me ancorar? Né? Acho que na respiração é um bom lugar para começar. Depois conversar com o outro, estabelecer o contato. O que está vivo aqui em mim? O que está vivo em você? Quais são as tecnologias e caminhos que a gente tem para juntos tentar descobrir isso, né? Eu acho isso um caminho bonito porque ele é muito erótico, né? Com base no que a gente tem falado aqui. Ou seja, ele não determina, ele não cerceia, ele está disponível para, sem abrir mão das nossas necessidades e reconhecendo nossos limites, criar experiências que sejam boas para todo mundo, né? Ou que visem atender pelo menos o máximo de necessidades possíveis para tornar a nossa vida mais maravilhosa. Então, enfim, esse episódio tá uma maravilha. Teria vontade de conversar muito mais com vocês sobre isso aqui. Teria outras coisas para trazer, mas para a gente se manter no nosso horário. É isso, minha gente. Muito obrigado, Lucas e Fê. Deixo com vocês a última despedida. Um beijo nos nossos ouvintes. Seguimos firmes. Então, para fechar, queria só trazer de novo a Esther Perel, né? Lembrando algumas chaves que ficaram do episódio de hoje, né? Lembrando que o desejo precisa de espaço, né? Ninguém gera o desejo do outro de forma manufaturada ou por obrigação. E o sexo, ele não é algo que a gente faz, ele é um lugar onde a gente vai para se encontrar com o outro. O Osho e o Tantra, a gente pode trazer essa provocação magnífica, que é transformar o ato de amar numa arte. Então fica essa dica, fica essa deixa de criar espaços de confiança, acordos baseados na autonomia, né? E baseados nessa constante busca de desvendar a si mesmo, primeiro, e ao outro como um ser infinito e cheio de possibilidades de desenvolvimento na presença. Obrigada a todos vocês que escutaram até aqui. Ajudem esse projeto a seguir adiante. Compartilhe com quem você ama, com quem você deseja, com quem você, enfim, ama profundamente. Essa é a nossa mensagem que fica e a nossa esperança de um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, netos, para esse planeta.
Maravilha, gente. Quero agradecer, Matheus, né, que está aí na sua peregrinação, nesse momento, lá perto do Cariri. Não é isso, meu amigo? Diretamente do Cariri Cearense. Isso. Agradecer a Fê, minha esposa, maravilhosa, minha parceira de trabalho. E, meus caros e caras ouvintes, no dia 15 de agosto, sábado, das 9 da manhã às 13 da tarde, no Centro Advance 1, no final da Asa Sul, perto da NBV, vamos fazer um workshop vivencial Amor, Eros e Sexualidade. Se você quer chegar, né, para esse estudo, construir um mapa do seu processo, perceber aonde você está e aonde você quer chegar, construir novos pactos, mover o seu corpo, seu sistema nervoso e sair dali cheio de ferramentas. É só chegar junto, qualquer dúvida, manda DM nas redes sociais. Então é isso, né? A gente deseja muito amor, muito eros e muita sexualidade na sua jornada. Vem com a gente, vem fiar junto no Conviva! Graças. Valeu! Beijo! Beijinhos, beijinhos, beijinhos.